O meu TCC era extremamente complexo. Criar um fio é muito difícil. Criar um tecido é muito difícil. E eu ainda tinha que criar uma coleção de moda. Oi, meu nome é Rafaela. Sou formada em design de moda pela PUC. Eu sou do interior de São Paulo, de uma região chamada Vale do Ribeira. E lá é considerada a terra da banana. 90% da produção de banana no estado de São Paulo vem de lá. E eu queria, de alguma forma, homenagear a minha cidade ou trazer um pouco da moda para ela. Mas de que forma representar isso, né? Eu iniciei minha pesquisa, eu estava no segundo ano de faculdade. Estava no meu quarto semestre, então eu comecei a estudar as possibilidades que eu tinha de homenagear a minha cidade de alguma forma. E por que não usar o que mais tinha lá, que era a fibra de bananeira? Dessa forma eu comecei a estudar a fibra, seus diversos âmbitos, estudei suas composições, o que era feito, como as pessoas vendiam isso e passei a entender o porquê que eu queria trabalhar com aquilo. Então ali eu comecei uma pesquisa que durou 2 anos. Eu iniciei no segundo ano e concluí no TCC, porém ela ainda é objeto de estudo, né? Então a primeira coisa que eu fiz foi realmente ir num bananal e estudar as propriedades da fibra. Eu levava a fibra para minha casa, estudava. Foram cerca de 6 meses para conseguir chegar no meu primeiro rolinho de fio. Com ele eu fui para João Pessoa me apresentar no colóquio de moda e depois disso que eu realmente vi que aquilo podia funcionar, porque até então era um sonho, eu não sabia no que isso ia dar. Vários professores que me apoiaram desde o início. Quando eu voltei de João Pessoa, a PUC me chamou para conversar e nesse momento eu ganhei uma professora para me ajudar. Ela era de biotecnologia. Foram tardes incansáveis até conseguir melhorar o meu fio, porque apesar de eu ter ido muito feliz apresentar ele em João Pessoa, eu sabia que ele não era o ideal. Foi então que eu comecei a pensar no meu TCC. Eu tinha um rolo de fio, mas o que eu ia fazer com ele? Meu fio ainda era frágil, ainda precisava de estudos e eu ainda precisava trabalhar em cima dele. E o TCC passa muito rápido, a gente não tem tempo de testar, a gente não tem tempo de errar, né? A gente tem que ser o mais assertivo possível. E eu fui testando, até que eu falei, bom, vou tentar montar o meu tecido. Mas a forma que realmente deu certo foi artesanal. Meu fio ainda é frágil, ele ainda é sensível, ele ainda não aguenta uma pressão de máquina, mas com muita paciência, com muita dedicação, com muitas tardes, noites e muito tempo disponível, eu montei o meu primeiro tear, que tinha uns 5 centímetros mais ou menos, e eu fui toda feliz mostrar para a professora como consegui chegar num tecido. No final do meu TCC, eu tinha mais uma dificuldade, porque o meu TCC era extremamente complexo. Criar um fio é muito difícil. Criar um tecido é muito difícil. E eu ainda tinha que criar uma coleção de moda. E eu sempre quis também, junto com esse projeto, ter uma coleção de bolsas. Foi aí que eu uni as duas coisas e criei a minha coleção, onde eu fiz 3 protótipos, 3 peças pilotos, que traduziram tudo o que eu quis durante o TCC. Então, meu TCC, na verdade, foi 2 em 1, que eu criei um tecido e criei uma coleção, que era consequência, né? A minha coleção não foi o foco do TCC, mas ela era consequência dele, então eu tinha que apresentar. Eu me formei, ganhei nota 10, né, do TCC, e a partir disso eu consegui, junto com a PUC, que patrocinou tudo, eles depositaram a patente do meu TCC, do meu tecido. Então hoje minha ideia é protegida. Bom, mas o porquê surgiu a ideia então de usar a fibra de bananeira, né? Além de homenagear a minha cidade, né, como eu já falei anteriormente, a fibra de bananeira, ela não tem um uso correto. Cada vez que você corta uma bananeira, você tem que descartar o seu pseudocaule. Isso gera inúmeros resíduos
Porque como não tem um local destinado para isso e como as pessoas não usam isso, a não ser para artesanato, acaba acumulando isso nas plantações, acaba gerando fungos, porque é uma fibra extremamente úmida. Então, quanto mais umidade, mais fungo gera na plantação. Então, como fazia o meu tecido? Eu pegava esse material que era naturalmente descartado e transformava ele em algo comercial, né? Ele fazia todos os tratamentos dele para que ele não tenha fungo, para que ele não prejudique a natureza. E aí, então, eu transformava ele em tecido, em fio e em tecido. A nossa geração e a geração depois da gente, ela veio muito mais preocupada com as consequências dos seus atos, com as consequências do que elas consomem, de onde vem, quem produziu, para onde vai. Acho que isso não é nem algo ligado à moda, mas as pessoas em si já vêm com essa preocupação. Veio muito forte essa questão de querer mudar o mundo, de deixar de consumir carne, de deixar de consumir o couro. E as pessoas investiram muito em coisas biodegradáveis, em tecidos de fibras alternativas, como a fibra de abacaxi, a fibra do coco. Hoje existe até tecido feito com a fermentação de um chá. Então, acho que essa nossa geração possibilitou muitas coisas pra gente. Ainda é difícil, as pessoas ainda não querem pagar por isso. Isso custa muito estudo e, consequentemente, se torna um produto mais caro. Bom, depois do TCC, eu comecei a estudar como tornar isso comercial, porque até então não era algo comercial. Eu demorava 1 hora para fazer 8 milímetros de tecido. Eu tive 7 voluntários que me ajudaram a fazer fio. Então era algo muito longe ainda da minha realidade, apesar de ter dado certo. As pessoas, infelizmente, não entendem os processos artesanais e não querem pagar por eles. Então, para ele se tornar comercial, eu precisei de muita pesquisa. Eu ainda pesquiso, eu ainda faço testes, eu ainda estou otimizando a produção dele, para que um dia eu consiga produzir em larga escala, fazer um tecido com um toque mais agradável, porque ele ainda é rústico. A ideia sempre foi fazer uma coleção de bolsas, mas quem sabe um dia ele não pode ser um tecido para fazer uma roupa, ou qualquer outra coisa, item de decoração, enfim.